Fala rapaziada, vamos trazer aqui uma atualização, né, do time dos mais indicados. O último vídeo que a gente soltou foi dia 27 do 3, né, e dali para cá a gente zerou a contagem, e a contagem foi de 11 dias, 46 vídeos, somado um pouco mais de 25 horas, tá? Então a gente trouxe um resumão aqui das peças que estão sendo mais indicadas, e não teve grandes mudanças, né? A gente teve alguns pontos ali que foram, né, que alternaram ali devido à saída do Payet, né? O Antony, a volta do Rocher, né? Por exemplo, ali no gol, a gente teve a saída do Antony, né? Que era o goleiro mais indicado, a entrada do Rocher, só que com uma porcentagem um pouco maior, o que ajudou um pouquinho na ascensão do Gustavo do Criciúma, né? Porque o Antony era bem barato, então a galera, alguns foram pro Rocher, outros migraram pro Gustavo do Criciúma, que é bem baratinho, né? O Gustavo do Criciúma tá custando 3 cartoletas, tá? E precisa de pouquinho para valorizar. A gente tem ali o Rocher com 38% de escalações e o Gustavo do Criciúma com 30% de escalações. Tá? Então a gente vai com o Rocher aqui, que ele está sendo mais indicado. E tem também o Rossi do Flamengo com 27%, né? Só que o Rossi um pouco mais caro aí, custando 9 cartoletas. Tá? Então a gente vai aqui na zaga com Fabrício Bruno, que eu considero que seja uma unanimidade, né? Ele está em 55% dos times de escalações. Aí a gente tem ali, você pode optar ali entre o Kaique Rocha do CAP, que está com 34, o Pedro Henrique do CAP, que está com 28, e o Arboleda do São Paulo, que está com 21% de escalações. Né? Você pode ali alternar entre esses três nomes, estaria bem ali no eixo, né? E daí a gente tem ali um pouco mais ousados ali o João Marcelo do Cruzeiro com 15%, que subiu um pouco a porcentagem de escalações dele. O Léo Pereira do Flamengo com 13%, o Vitão do Inter com 7% e o Ferrarese do São Paulo com 7%. Tá? A gente teve ali uma ascensão do Kaique Rocha, né, que passou a ser o segundo mais escalado, do João Marcelo, que subiu um pouco, e do Arboleda. Tá? A gente vai estar optando aqui pelo Kaique Rocha. Ele está custando aí 3 cartoletas, então precisaria cerca dali de 1,5 para valorizar, então bem baratinho, precisando de pouco. Na lateral, rapaziada, a gente tem ali o Ayrton Lucas do Flamengo com 59% de escalações. A gente tem o Varela do Flamengo com 48%, né? Essa dobra aí do Flamengo cabe muito bem. E daí a gente tem ali o Mike com 32%, tá? E o Claudinho do Criciúma com 21%. Então aí o Ayrton Lucas eu considero uma unanimidade, né? 59% de escalações. Aí você pode optar entre o Varela com 48% e o Mike com 32%, né? Se você quiser, por exemplo, a gente já está com o Fabrício Bruno, se não quiser triplicar o Flamengo, você pode optar pelo Mike, 32%, joga avançado. Ou de repente uma apostinha ali no Claudinho do Criciúma com 21%. Tá? Mas aí já cai um pouco mais, para a zona de risco, né? A gente tem também o William do Cruzeiro com 10% de escalações e o Madson, o René e o Wellington do São Paulo com 5% de escalações cada. Tá? Então a gente vai estar triplicando o Flamengo aqui com o Ayrton Lucas e o Varela. Né? São os dois mais indicados, os laterais, e o zagueiro é o mais indicado. Tá? No técnico a gente tem o Claudio Tencati do Criciúma com 38%, tá? de indicações, de escalações. A gente tem o Cuca do CAP com 20%. A gente tem ali o Kudê e o Carpini com 11% cada. E o Tite com 8%. Né? A gente vai estar com o Tencati. Ele é barato, custa 3 cartoletas. Aí é o mais indicado. Então estamos indo com ele ali. Na lateral, rapaziada, eu não falei aqui, né? Mas o movimento que a gente percebeu ali, né? Que eu anotei aqui para vocês, foi que o Varela ele cai um pouco na porcentagem dele e sobe o Ayrton Lucas e o Claudinho, né? Então houve uma migração ali um pouco. E como o Varela estava muito escalado, mesmo ele caindo um pouco, ele ainda fica ali no segundo mais escalado, né? O Ayrton Lucas passa a ser o primeiro e o Claudinho passa ali a ser o terceiro, né? Vamos pro meio agora, rapaziada. No meio ali a gente teve a saída do Payet, né? Mas até o momento, quando a gente estava avaliando, o Payet ele estava
ali entre os mais escalados, né? Ele é o segundo mais escalado, com 47%, né? Logo atrás do Maurício, com 65%. Tá? Então o Maurício é uma unanimidade, né? Com 65%. Aí o Paiô estaria com 47%, só que daí houve uma saída do Paiê, né? Aí a gente tem ali o Matheus Pereira do Cruzeiro com 39% de indicações. Tá? O Matheus Pereira custa 9, precisa de 4,21 para valorizar. A gente vai estar escalando ele aqui. Depois a gente tem o Garro do Corinthians com 34% de escalações. Aí você pode optar ali, né, entre você deixa o Maurício como unanimidade. Aí nas duas opções você tem ali Matheus Pereira, o Garro, tem o Zapelli com 28% de escalações. Aí a gente tem ali também o Raniel do Corinthians e o Mateuzinho do Vitória com 15% de escalações cada. Então essas são peças ali que ele mantém ali no eixo, no padrão ali no meio. Tá? Você não vai usar demais. E daí para quem quiser usar um pouco mais, né? Aí tem o Dela Cruz do Flamengo com 10% de escalações. O Eric do Cap, o Ares do Fluminense e o Felipe Matheus do Criciúma com 7% de escalações cada. A gente tem também o Arrascaeta do Flamengo e o Pulgar, o Tassiano do Bahia com 5% de escalações cada. Né? Então esses são bem mais ousados. Tá? Então a gente vai estar indo aqui com o Garro do Corinthians, 34% de escalações. Tá? Lembrando que a galera aqui é uma média que a gente tira dos mais indicados, né? Não é dos mais escalados. Então provavelmente a gente vai ter peças que vão diferenciar dos mais escalados aqui, mas não tanto. Né? O mais escalado é uma base, como a gente sabe, é uma base gerada de vários times, tiro curto, de gente que só joga por brincar e outras questões. No ataque, galera, a gente tem o Cebolinha do Flamengo com 83% de escalações, tá? Então seria uma unanimidade aí para a rodada. Depois a gente tem o Mastriani do Cap com 70% de escalações, né? O Mastriani que subiu, né, na porcentagem dele. Então ali está muito bem escalado. Daí a gente pode optar ali pelo Flaco Lopes com 54% de escalações ou Pedro com 48%. O Pedro vem subindo, então pode ser que daqui para o fechamento de mercado a gente tenha uma ascensão maior do Pedro e o Pedro passe a entrar nesses três mais escalados, mas por enquanto ele ainda não está. Mas a gente percebe que houve muito, né? A gente percebe aqui que eu anotei para vocês que o Mastriani ele passa o Flaco Lopes, ele era o terceiro mais escalado e o Flaco o segundo, então ele passa, houve uma ascensão dele. E o Pedro também cresce bastante, né? Aumentando o número dele ali, mas ele já era o quarto, mas vem encostando mais, então pode ser que daqui para o fechamento o Pedro passe a entrar nesses três mais escalados. Tá? A gente tem ali na sequência ali, a gente tem o Canóbio com 13% de escalações e o Hendrick com 8% de escalações. Tá? São peças ali um pouco mais diferentes. A gente tem o Ener Valencia do Internacional, Júnior Santos do Botafogo e o Yuri Alberto do Corinthians com 5% de escalações cada. Tá? Então um pouquinho mais ousado ali. Então a gente vai estar indo com o Flaco Lopes aqui por enquanto, né? Até porque ele é mais barato um pouquinho que o Pedro, precisa um pouquinho menos. Então, vamos estar com ele, a gente já está com o Cebolinha aqui do Flamengo, né? Capitão, galera, a gente tem o Pedro com 36% de escalações, né? A gente percebe que muita gente que está migrando para o Pedro como escalado está botando ele como capitão, então por isso ele é o capitão mais escalado, né? Praticamente todo mundo que está com o Pedro está com ele de capitão. Aí a gente tem ali o Mastriani com 27% de escalações como capitão, o Cebolinha com 18%, o Flaco Lopes com 12% e o Hendrick com 6%. Tá? Como a gente não está com o Pedro aqui, a gente vai com o Mastriani, né, que é o segundo capitão mais escalado ali, mais indicado entre o pessoal. Na reserva aqui, vamos ver quem que a gente pode botar agora. Né? Quem que se encaixaria aqui nesse time, né? A gente tem o Rocher. A gente pode de repente aí mais para frente também fazer até um anti-negativo aqui, né? Eu acho que é muito viável para fazer. Mas por enquanto vamos botar aqui na reserva o Gustavo, goleiro do Criciúma, né? Na lateral reserva, o que a gente pode botar aqui? Pelo preço que se encaixe. Claudinho, do Criciúma. Né? É uma peça que está sendo também indicada. E um pouco mais barato ali que o Varela, né? Que o Varela é barato, custa 4 cartoletas. Aqui na reserva da zaga, barato do Kaique Rocha, que custa 3, vai ser mais difícil, né? Então Camutanga, né?
Tem uma galera aí falando Camutanga. Então, vamos com ele aqui. No meio, galera, o que a gente pode botar nessa reserva aqui? Felipe Matheus, do Criciúma, é uma boa. Mateuzinho do Vitória, né? Como a gente já tá com a galera ali do Criciúma na reserva, então vamos botar o Mateuzinho do Vitória aqui, né? E no ataque, rapaziada, quem que a gente pode botar aqui, né, pra gente encerrar o vídeo? Aqui a gente pode botar de repente aqui o Renato Kaiser, né? Ou o Éder. Vou botar o Kaiser por enquanto, né? Depois a gente vai ter a atualização desse vídeo aqui mais próximo do mercado fechado, tá, rapaziada? Então quem quiser acompanhar o nome desse time é Os Mais Indicados, tá? Só acompanhar lá os mais indicados. A gente vai avaliar como é que tá essa média de indicações aí. Tamo junto, deixa o like, curte aí, tamo junto.